Mateus capítulo 24, a partir do primeiro versículo até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e quando caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Curva sua cabeça. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida e aqui eu estou, Senhor, como servo do Senhor, como dependente 100% do teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quantos têm visto o jornalismo esses dias? Diga amém. Vocês sabem o que está acontecendo na Venezuela? Alguém viu? Nos dias 24 e 26 de junho, a Venezuela sofreu um dos maiores terremotos, posso assim dizer, né? Eu fiz uma pesquisa aqui na magnitude 4.9, 7.2, 7.5. Deixaram mais de 1.430 mortos. Foi a última pesquisa que eu fiz agorinha. 1.430 mortos, até agora. Muita coisa aconteceu ali, coisas terríveis. Mais de 3.000 pessoas estão doentes ou feridas por causa de um terremoto. Mais de 100 edifícios foram caídos por terra. A terra tremeu, balançou tudo. E muitas pessoas, neste momento, estão sem suas casas, estão sem seus familiares, porque um terremoto aconteceu. E conforme o texto que nós lemos, os sinais haveriam de acontecer. Isso só mostra para mim e para você que Jesus, ele está muito próximo a voltar. E nesse texto de Mateus capítulo 24, ele deixou aqui 11 sinais aproximadamente, daquilo que poderia acontecer ou que vai acontecer antes da vinda dele, antes do fim do mundo. E nós estamos vendo crescentemente esses sinais. Terremoto, nós sabemos que isso já acontece há muito tempo, mas vem intensificando. Ah, pastor, mas terremoto acontece sempre, sim, mas está intensificando cada vez mais. Cada vez mais está balançando mais. E a destruição está sendo muito grande. O que está acontecendo? Deus está alertando a sua igreja. Deus está alertando o seu povo para o cumprimento das profecias. A Bíblia é verdade, a palavra do Senhor é verdade. Como está a sua vida com Deus? Esta é a pergunta que eu faço nesse início de mensagem. Como está a sua vida com Deus? Se um terremoto acontecesse aqui hoje em Pedra Preta e pegasse todos nós de surpresa, como está a sua vida com Deus?
Será que nós estaríamos preparados para morar no céu? Será que nós estaremos preparados realmente para subir, encontrar Jesus Cristo lá no paraíso? Porque os sinais estão acontecendo. Qual o seu nível de entendimento dessas profecias ou desses acontecimentos? Será que você tem pesquisado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras? Por quê? Por que os terremotos estão acontecendo? Por que os sinais estão acontecendo? Será que isso acontece porque é a natureza? Não. Está acontecendo porque tem profecias. E as profecias estão se cumprindo. Uma coisa eu tenho certeza, não é tempo de nós brincarmos. Não é tempo de nós brincarmos de ser igreja. Não é tempo de nós brincarmos de sermos cristãos. Nós precisamos ser cristãos genuínos, cristãos tementes a Deus, que leia a palavra, que ensine essa palavra também àqueles que conseguem. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais, precisamos concentrar toda a nossa atenção para os sinais do céu. Porque a Bíblia fala, como nós lemos, há sinais no céu e na terra. Terremoto, rumores de guerra, guerra. É o que nós mais ouvimos. As coisas estão acontecendo. E hoje ninguém tem desculpa de falar, eu não sei, nunca ouvi falar. Hoje é a coisa mais fácil que tem você saber. Ainda mais quando é notícia ruim. Ela corre numa velocidade assim da luz. Quando a notícia é boa, ela fica travada na mídia, no algoritmo da rede de internet. Mas quando a notícia é ruim, ela espalha numa velocidade muito grande. Então nós sabemos dos terremotos, nós sabemos dos rumores de guerra, nós sabemos de tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos que nos preparar. Nós não podemos ser pegos com as nossas lamparinas apagadas. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Como diz aquela ilustração da palavra do Senhor, das 10 virgens. 10 virgens, 5 estavam prudentes e 5 estavam desapercebidas. O noivo chegou. E 5 desapercebidas, quando o noivo chegou, não tinha ordem das suas lamparinas. Pediu emprestado, mas aquelas que tinham, falou, se nós darmos para vocês, nós também vamos ficar sem. Então vai comprar o óleo. Mas quando elas vão comprar o óleo e voltam, o noivo já tinha chegado. Já tinha entrado, já tinha fechado a porta. Não tinha mais tempo. O texto está mostrando para nós que nós precisamos estar atentos, com as nossas lamparinas acesas, porque o dia virá e não tardará. Jesus está às portas. Aleluia. Jesus vai buscar a sua igreja. E como cristão que nós somos, nós não podemos ficar com medo destas coisas. Nós precisamos ficar tementes a Deus, sabendo que as coisas estão fluindo para aquilo que a palavra diz. A palavra diz que Ele vai voltar. A palavra diz que Ele vai reunir o seu povo, aleluia, em um só lugar. Está acontecendo. É só nós olharmos com os nossos olhares espirituais. É só nós desfocarmos um pouco das coisas da vida. E nós vamos perceber que Deus está falando através dos sinais no céu. Pastor, mas é doloroso, sim, é doloroso. Mas aqueles que morrem em Cristo, eles receberão o paraíso do Senhor. Não há dificuldade para quem morre em Cristo. Só é difícil para quem não morre com Cristo, sim. Pois se o terremoto vier levar um de nós, glória a Deus, estaremos do paraíso do Senhor, glorificando a Ele ainda mais. Mas e aqueles que ainda não conhecem a palavra? E aqueles que ainda não ouviram a palavra da sua boca, da minha boca? E aqueles que passam todo dia por você, e você nunca teve coragem de falar, ei, Jesus vai voltar. Ei, você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Ei, os sinais estão acontecendo, você não está vendo? Você não está vendo os terremotos? Está tudo na Bíblia, está cumprindo a palavra. Nós precisamos, como igreja, semear a semente. Como não foi pregado aqui no domingo retrasado, se não fala a memória. Nós precisamos semear a semente. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Responda para você. Está atento aos sinais atuais? Quando um terremoto acontece, o que vem na sua mente? Jesus já está voltando. E muitos estão desapercebidos. Em primeiro lugar, nesta palavra, eu quero
trazer para os irmãos que muitos estão tão preocupados em contemplar as estruturas. Muitos estão tão preocupados em contemplar as estruturas terrenas que deixam de discernir o que está acontecendo no mundo atual. Que deixam de discernir os sinais celestiais que apontam para a volta de Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós só entregamos porque Ele diz assim, aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida eterna. Nós só entregamos a nossa vida para Jesus porque a promessa de Cristo é que um dia eu vou reinar com Ele. Essa é a promessa primordial. Além de muitas coisas que Ele pode fazer nas nossas vidas aqui na terra. Como Ele faz e está fazendo. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abre porta. Jesus faz muitas coisas. Mas aquilo que Jesus está fazendo hoje na terra não se compara ao prêmio do galardão celestial. Aquilo que Deus fez na sua vida hoje não se compara ao dia em que você chegar diante do trono de Jesus e Ele poder dizer para você, vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, aleluia. Naquele dia a alegria sua será sem igual, muito maior do que a alegria que você recebeu hoje, ou esta semana, esse ano, por uma bênção que Deus te deu material, muito maior. Precisamos estar atentos aos sinais. Deus está mostrando para o povo, Deus está mostrando para a igreja, Deus está mostrando para o mundo os sinais que estão escritos na palavra de Deus. Mas muitos estão contemplando os prédios, como os discípulos aqui. No versículo 1 que nós lemos, diz assim, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo. Os discípulos, eles estavam encantados com o templo que estava construído. O templo de Salomão, ou o templo do rei Herodes, não falo memória daquela época. Enfim, o templo era belo. E Jesus aproveitou aquele discurso. Jesus aproveitou aquela pergunta dos discípulos para mostrar para eles, para ensinar para eles que o reino dele, quando estivesse se aproximando da vinda dele, o que iria acontecer. Imagina agora se os discípulos estivessem vivendo hoje no nosso tempo, como seria a admiração dos discípulos ao contemplar os arranha-céus, ao contemplar os magníficos prédios que nós vemos nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Os discípulos só podiam ver o grande templo, que é uma das construções mais belas que existiam naquela época. Mas imagina se os discípulos estivessem hoje no nosso tempo e pudessem contemplar tanta beleza, tantas construções. Talvez eles nem teriam seguido a Jesus, como muitos hoje não seguem a Jesus, porque eles ficam parados, eles ficam pasmos, extasiados com as coisas da terra. Eles ficam eufóricos. Não pode sair uma novidade na internet, ainda mais se for para ganhar dinheiro. Eles ficam loucos, eu quero esse negócio. Eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. O que você encontra na internet é vídeo, 10 formas para você ficar milionário, 3 formas para você ficar bilionário. O que você mais encontra na internet são pessoas atraindo para o materialismo. Enquanto nós estamos sendo atraídos para o materialismo, os sinais do céu estão acontecendo. E muitos não estão vendo. Talvez muitos daqueles que morreram nesse terremoto estavam, não sei. Talvez assistindo o vídeo, como ganhar 1 milhão em uma semana. Talvez. Por quê? Porque tiraram a sua atenção naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Existe uma promessa de que Ele vai vir. E Ele está vindo. Ele está vindo, aleluia. Ele vai buscar uma igreja lavada e remida com seu sangue. Uma parcela muito significante da nossa sociedade estão tão conectadas com a vida aqui na terra que se desligaram das palavras de Jesus. Vivem como se não existisse a profecia. Vivem como não existisse a palavra
dos fins dos tempos. Mas Jesus vai voltar. Independente se as pessoas estão conectadas nele ou não, independente se as pessoas estão interessadas nele ou não, a sua palavra vai se cumprir. Ele vai voltar. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no versículo 19, diz assim: mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas estão sufocando a palavra, tornando-a infrutífera. A palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 19, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra. Sufocam. É como a semente que caiu no meio dos espinhos. Sufocam. Você não tem força para buscar a Deus. Você não tem força para ler a palavra. Você não tem força para vir no culto. Você não tem força para falar de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 15 também diz assim: tenham cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A Bíblia está sempre nos alertando para algo especial. O que é mais especial para nós? É Jesus Cristo, é a sua presença, aleluia. O que é mais especial para mim e para você é estar juntamente como igreja, adorando e glorificando a Deus num ambiente como esse. Que gostoso, que bom, que maravilha esse momento, aleluia. Mas muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não estão dando atenção para a palavra. Eu imagino se nós que temos o Espírito Santo, choramos às vezes porque não vemos as pessoas conectadas a esta verdade. Imagina como fica o coração de Deus, como fica o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Ele olha para a terra e vê que o povo estão distanciados da verdade. Tudo isso porque Ele deixou nós escolher. Ele deixou nós com livre-arbítrio. Ele não empurra a verdade dele nos nossos corações. Não. Ele vai falando com você. Ele vai te dando oportunidades. Ele vai te dando oportunidades. Ele vai ministrando do seu coração. Ele vai fazendo com que você entenda. Mas se você não quer, ele não vai empurrar de uma vez. Ele espera você tomar uma decisão. Jesus nos alertou sobre o engano. Tenham cuidado de que ninguém os engane. Com qual artifício o diabo está te enganando? Jesus, ele falou nessa palavra: tenham cuidado para que ninguém vos engane. E a pergunta que eu faço para nós hoje: com qual artifício ou qual estratégia o diabo está enganando você? Se formos olhar para a modernidade, com qual aplicativo o diabo está envolvendo você? Com qual site o diabo está envolvendo você? Ele tem as suas estratégias. Jesus nos alertou sobre o engano. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, olha o que diz a palavra. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, que é farra e glutonaria, da embriaguez, das preocupações desta vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus está avisando para mim e para você: tenham cuidado para que naquele dia você não seja pego em farra, você não seja pego em glutonaria, você não seja pego na embriaguez, nas preocupações dessa vida, porque aquele dia pode te pegar de forma inesperada, porque o dia vai chegar. E quando eu falo da volta de Cristo, nós podemos dizer que Jesus Cristo, ele está voltando todos os dias, dependendo da forma como você entende. Jesus Cristo está voltando agora para muitas pessoas. Jesus Cristo voltou para muitas pessoas que estavam naquele terremoto, porque elas morreram. O seu corpo morreu, mas o seu espírito foi para Deus. Então Jesus voltou para elas.
de uma certa forma simbólica, porque elas foram para o paraíso, aguardando o grande dia do reencontro com o noivo, que o corpo será ressuscitado. Mas aqueles que morrem hoje em Cristo, Jesus já voltou para ele. E aí Jesus está nos alertando. Cuidado com o engano. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Ele não brinca. Enquanto você dorme, ele está acordado. Enquanto você está lá vendo aquilo que não pode ver, ele está te observando. E quando você está fazendo algo que não agrada a Deus, que é pecado segundo a palavra, você abre uma porta de ilegalidade para o diabo agir. Enquanto você não tomar uma decisão, eu não quero o mundo mais. Eu não quero adorar Satanás mais. Eu não quero fazer nada que o mundo me ofereça. Eu quero fazer aquilo que Jesus me oferece. Por mais que seja doloroso ou difícil, porque a carne ela vai militar contra o espírito sempre. É sempre. 24 horas por dia, a carne está dizendo para você, eu quero. E o espírito está falando, não faça. Não faça. É por isso que Jesus fala para nós nos enchermos do espírito. Quando nós nos enchemos do espírito, na oração, todos os dias, você se enche, não há espaço para que o diabo domine a sua vida. Quando nós estamos afastados do enchimento do Espírito Santo, quando nós estamos afastados da comunhão sincera com Deus, nós temos a tendência, como carne, como homens, como carnais, ou melhor, por estarmos vivendo neste mundo corrompido, nós somos tendenciosos a pender para esse lado. Mas se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo que fala conosco todos os momentos, e nós entregarmos a nossa vida para Ele e falar, Jesus, me ajuda a vencer as tentações. Ele vai te ajudar, aleluia. Ele vai te ajudar. João capítulo 10, versículo 10, assim, o ladrão vem apenas para roubar. O ladrão vem apenas para matar e para destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, aleluia. Enquanto o diabo lança as suas ciladas, as suas estratégias, para que você seja pego em uma armadilha, o Senhor Jesus, Ele te convida. O Senhor Jesus não arma para você uma arapuca, o Senhor Jesus não arma para você uma cilada, não. Ele te convida, aleluia. Ele faz convite para você. Ele respeita a sua decisão, mas você é inteligente. Você é inteligente. Você sabe por que você é inteligente? Porque você tem o Espírito de Deus. Aleluia! Ele soprou sobre nós o seu Espírito. Então você, quando você pende-se para Deus e você dá atenção para Deus, o Espírito Santo vai te ensinar. Aleluia! Ele vai tirar toda escuridão ou toda dúvida do seu coração. Lista que o diabo usa para te enganar com falsa alegria e prazer. Algumas coisas eu coloquei aqui. Convite para uma festa mundana, com muita sensualidade. Tem, dá mais para os jovens. Como tem esses convites? Vamos participar de uma festa. Vai ter lá uns homens pelados, umas mulheres seminuas, e assim vai. E aí você, é o que eu quero. Se você não estiver atento, você aceita o convite e vai. Convite para um churrasco com muitas bebidas alcoólicas. É o que eu quero. A carne quer. Mas o Espírito diz não. Se você se encher da bebida alcoólica, o seu cérebro não vai funcionar normalmente. E quando você não está lúcido, quem pode dominar a sua mente? O diabo. Mas se a sua mente estiver lúcida, quem pode dominar a sua mente? O Espírito Santo. É por isso que Jesus diz, não vos embriagueis com vinho, mas embriagueis-vos com o Espírito Santo de Deus. Embriagar com o Santo Espírito de Deus. Convite para fazer sexo fora de um casamento. São armadilhas do diabo. Ele faz convite. Parece que tem prazer, parece que tem alegria, mas são armadilhas, são ciladas, para que você caia. Convite para participar de um esquema de roubo, enganar o sistema. Ele faz.
Ainda mais se você estiver passando por aperto, estiver passando por dificuldade. Vamos fazer isso. Não dá nada não, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Mas Deus está vendo. Deus vê tudo. Convite para denegrir alguém. Inventar uma fofoca. Gente, isso aqui é terrível. Como pessoas caem nisso? Caluniar só para prejudicar alguém. São algumas listas que o diabo usa para nos afastar de Deus. É o engano. É a falsa alegria. É o falso prazer. Meus irmãos, diante desta realidade, como nós pregamos aqui domingo retrasado, Deus não desiste de nós. Diga assim: Deus não desiste de mim. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Jesus, Ele está com saudade de você. Tem pessoas aqui dentro que Jesus está com saudade dela. Da sua adoração. Da sua admiração pela criação dEle. Quantas vezes você acordou, ou durante uma viagem você olhou para a natureza e glorificou a Deus? Quantas vezes você olhou para um pássaro, parece tão simples, e você glorificou a Deus? Ou você prefere fazer como os discípulos, olhar só para as grandes construções, para os grandes monumentos, e ficar falando: nossa, rapaz, um dia eu quero ter dinheiro para ter um negócio desse. Deus está com saudade de você, da sua admiração. Ele está com saudade em ver você orando, em ver você buscando. Deus está com saudade em ver você lendo a palavra. Ele está com saudade daquele tempo que você buscava a sua presença. Talvez você, por causa da fadiga, ou por causa dos convites, ou por causa das tentações, você se afastou. Você não busca mais a Deus em oração. Você acorda já correndo, não tem tempo. E Jesus está com saudade. O Pai está com saudade de você. O Pai quer ver as suas palavras em oração. Mas Ele sabe de tudo. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Mas Jesus está com saudade de ver você chorando na presença dEle. Jesus está com saudade de ver você ajoelhado no pé da sua cama ali, gastando meia hora, uma hora, e quando você vê, passou 1h30, não acredito, a presença invadindo aquele quarto e você chorando na presença dEle. Ele está com saudade. Deixa de olhar para os prédios como os discípulos. Deixa de admirar as construções dessa terra. Olha para os sinais. Jesus está voltando. Ele está às portas. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Apresenta-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Aonde você caiu? Onde foi que você parou? O que fez você desanimar? O que fez você desistir das promessas? O que fez você parar de orar? O que fez? Não olhe para as circunstâncias. Olhe para a promessa, aleluia. Olhe para aquilo que Cristo fez por você, aleluia. Ele está voltando, Ele está às portas. Nós precisamos parar de brincar de ser crente, de brincar de igrejinha. Não existe isso. Existe um compromisso sincero com as almas que estão perdidas nesta cidade, aleluia. Existe isso no meu coração e no seu coração, ou melhor, precisa existir isso, um compromisso em anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Mas você caiu em algum lugar, você desanimou, você parou. Se Jesus fosse desanimar, se Jesus desanimasse do seu propósito, o que seria de nós? Jesus, Ele tinha o poder de sair de qualquer dificuldade, porque Ele era Deus naquele exato momento quando Ele estava na terra.
Ele tinha o poder, com o sopro da sua boca, exterminar todos os inimigos que estavam prendendo ele. Mas Jesus, ele pensou em mim. Jesus pensou em você. Ele falou, não, no ano de 2026, vai ter um povo reunido na igreja IBN do Pedra Preta. Eles vão estar ouvindo sobre mim, de que eu morri por eles. E eles vão acreditar, e eu vou salvar eles, aleluia. Jesus não morreu em vão, Ele morreu por você. E agora você não quer sofrer um tiquinho por Jesus. Você não quer padecer um pouquinho por Jesus. Nós precisamos trilhar os caminhos do Mestre. Nós precisamos entregar as nossas vidas, se preciso for, por amor das vidas que estão perdidas, por amor das almas que estão perdidas. Ah, querido, como o Senhor está chorando. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Ele chora. Ele chora por ver muitas pessoas estagnadas, muitas pessoas correndo para alcançar o seu 1 milhão. Entre parênteses, para você entender o que eu estou dizendo. Muitas pessoas correndo para alcançar a fama, para alcançar o sucesso, para alcançar isso, alcançar aquilo. Mas poucas pessoas pensam, eu quero alcançar 10 vidas para Jesus este ano. Poucas pessoas começam o ano pensando, eu quero alcançar 10, 5, 3, 2, 1. Muitas pessoas não fazem um projeto desse. Esse é o projeto da igreja. Esse é o projeto que você tem que ter para a sua vida. Sabe qual é a resposta de Deus para nós? Quando nós tomamos esta decisão, o texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia! E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você corre atrás, não precisava você correr atrás. Se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor providenciaria de uma forma tão interessante que você nem entenderia. Mas é porque nós estamos desapercebidos. Nós estamos olhando para os prédios, como os discípulos estavam olhando para o templo que estava ali perto deles. Jesus falou, ei, vocês estão enganados, não é por aí. Jesus explica como será o fim, como precisamos prosseguir. No versículo 2 ele diz assim, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. É verdade, lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus respondeu, tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Tenham cuidado, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário que isso aconteça. É necessário que venha tudo isso. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Israel contra Irã. Quando nós ouvimos as notícias, você vê quantos países guerreando um com outros. Guerras e rumores de guerra. É o que mais tem. A Bíblia está cumprindo. Jesus está às portas. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Jesus está às portas, aleluia. É isso que eu espero, aleluia. É isso que nós esperamos. Pastor, é a minha casa nova que eu ainda não consegui. Deixa a casa nova para lá. Jesus está voltando, aleluia. É isso que eu tenho que bater mais forte no meu coração. A glória dele, aleluia. A morada celestial. E aí, às vezes, por causa de tantas coisas, nós deixamos de aproveitar tudo isso. O versículo 13 diz assim, mas aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Jesus ele deixa claro aqui, aqueles que perseverar. Por que eu tenho que perseverar? Porque a batalha é grande, mas a vitória é nossa. Aleluia. Por que eu tenho que perseverar? Jesus não já morreu? Sim, ele já morreu, mas eu preciso perseverar. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Jesus falou, eu venci, vocês também
vencerão. Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje por quê? Porque nós vencemos. Sim ou não? Nós vencemos. Nós aceitamos a palavra no nosso coração. Nós vencemos. O diabo não tem mais domínio sobre a sua vida, amém? O diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Você entendeu? Você venceu. Você está rompendo. Aleluia. Pastor, tem algumas coisas difíceis, mas seja perseverante até o fim. Você receberá a coroa da vida eterna. É essa a promessa de Jesus para nós. Aleluia. A promessa é essa, a coroa da vida eterna. Jesus alertou nós de muitas coisas. Ele falou dos falsos cristos e falsos mestres, nos versículos 4 e 5. Os sinais, 11 sinais ele descreveu aqui. Falsos cristos e falsos mestres. Quantos líderes roubando. Quantos falsos líderes prostituindo, enganando. Tudo por causa da fama, do dinheiro, do sucesso. Tem muita coisa. Mas Jesus já tinha alertado. Então isso não é surpresa. Isso é cumprimento da palavra. Ah, pastor, mas está acontecendo uma coisa ali. Uma notícia aí de um banco. O pastor está roubando. Irmãos, está escrito na palavra. Os falsos mestres. Está surgindo. E Deus vai revelar tudo. Deus vai revelar tudo que é falso. Deus vai trazer tudo às claras. Porque Ele é justo, aleluia. Falsos cristos, falsos profetas já estão acontecendo. Guerras e rumores de guerra. No versículo 6 fala. Essa, como eu já disse, nunca parou. Sempre existiu guerra. Elas estão se intensificando cada vez mais. Com mais poder de destruição. Jesus falou também dos conflitos entre as nações, no versículo 7. Fome. Jesus falou, olha, vai haver fome. Hoje, com a internet, é impossível não ver muitas crianças morrendo de fome. Quando você faz uma pesquisa nos países da África, eu não vou citar o nome que eu não vou lembrar, mas os irmãos sabem que tem muitas crianças morrendo de fome, muitos pais, famílias morrendo de fome. Tem muitos lugares pobres, mas pobres, sem recurso financeiro. Famílias vivendo na miséria pelo mundo, enquanto os preços, ou melhor, o preço para assistir, fiz uma pesquisa, o preço para assistir uma partida de futebol do Brasil. Você sabe quanto custa o ingresso aproximadamente de uma partida lá nos Estados Unidos para assistir? R$5.000 a R$100.000, dependendo o horário do jogo, qual o jogo, em que local. Entre R$5.000 a R$100.000 um ingresso para assistir o jogo. E muitas famílias morrendo de fome. Uma desigualdade terrível. Isso é porque o pecado está instaurado. Isso é porque o reino das trevas está ainda fazendo muito estrago na terra. Mas um dia chegará em que Jesus vai estabelecer o seu reino. Aleluia! E todo o domínio das trevas cairão por terra. Não haverá mais fome, não haverá mais peste, não haverá mais engano, não haverá mais roubo. Haverá paz sobre a terra. Aleluia! Haverá paz sobre a terra. Mas está se cumprindo as profecias. Pestes. Jesus falou de peste, versículo 7. Algumas traduções incluem pestilência. Quantas pestes estão acontecendo? A pandemia, nós vivemos aí pouco tempo. Quantas pessoas morreram na Covid? Morreram. Está se cumprindo ou não está se cumprindo? Quando nós pegamos aqui os 11 sinais que Jesus falou, está se cumprindo todos. Todos. Terremoto. Nós já falamos. Recente na Venezuela, mas acontece sempre. Perseguição aos cristãos, meu Deus do céu. Como tem perseguição aos cristãos na Coreia do Norte, bate o recorde. Se você fizer uma pesquisa na Coreia do Norte, líderes, é o país que tem o líder, a liderança no sentido de perseguição aos cristãos. Famílias são perseguidas, são mortas. Então Jesus falou para nós, preste atenção nos sinais. Não fica observando o templo,
Os discípulos estavam olhando para o templo. Ah, que templo grande! Que templo magnífico! Trazendo para nós hoje, para de ficar olhando para a beleza da terra no sentido daquilo que o homem está construindo, da tecnologia, do avanço, da modernidade. Daqui a pouco nós vamos ver carros voando, já tem. É drones carregando pessoas, muita tecnologia e você acha, nossa, isso aqui é o paraíso. Não, isso não é o paraíso, isso é o que está se cumprindo na profecia. Ah, vai aumentar a tecnologia, vai aumentar a iniquidade, tudo isso está se cumprindo. É o sinal da volta de Jesus, aleluia. É o sinal da volta de Jesus. Perseguição aos cristãos. Apostasia e traição, Jesus falou também de apostasia e traição, outro sinal, está lá no versículo 10, sem comentários. Se tornou tão comum essa questão de traição, que pessoas querem achar versículos na Bíblia, que valida as suas traições. Estava assistindo um podcast essa semana, e uma mulher ligou para um pastor, e contou o caso dela. Ah, porque meu marido me traiu, e aí eu traí também, para dar o troco, e agora eu separei, e eu casei com outro, e aí ele me traiu, eu larguei ele, e agora eu casei com outro. Eu quero saber como é que eu estou. As pessoas querem saber, querem achar fundamentos na Bíblia que validam os seus pecados não confessados. Lembre-se bem, pecados não confessados. Elas acham melhor achar um texto da palavra que, abre aspas, possam validar o erro dela do que ela se entregar a Cristo e pedir perdão, reconhecer o seu pecado. Meu irmão, pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Pecou, nós precisamos arrepender-se dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, ou pedir perdão à pessoa, para que todo o mal, toda a estratégia do diabo caia por terra, no nome de Jesus. Amém? Não existe esse negócio de você achar que dá tudo bem, não. Jesus falou, olha, um dos sinais é apostasia, é traição, você afastar de Deus, você não querer saber de Deus. Multiplicação da iniquidade, no versículo 12 também fala. Outro sinal, multiplicação da iniquidade. Descreve uma perversidade interior, melhor. Eu coloquei aqui uma tradução. Uma multiplicação da iniquidade, é perversidade interior. Você é uma pessoa iníqua, você tem prazer, uma inclinação do coração para o mal, você gosta de fazer o mal. Tem pessoas assim, não estou falando que você é. Estou falando aquilo que Jesus está descrevendo na palavra. Isto estaria acontecendo, multiplicação da iniquidade. Uma vida afastada da vontade de Deus. Uma pessoa que tem prazer no mal. Tem ou não tem pessoas assim? Tem. Tem pessoas que têm prazer em fazer o mal. Iniquidade. Tem pessoas que preferem ficar no erro do que reconciliar. Tem pessoas que vão empurrando com a barriga. Vou empurrando, até onde dá. Vai dar hora que Jesus voltar e você ir para o inferno. Tem que aceitar Jesus e reconhecer seus pecados. Pecado é pecado. E precisa ser reconhecido. É por isso que ele morreu. Por que Jesus morreu? Morreu para você ser salvo, você não ser condenado. Jesus está falando, olha, todos esses sinais irão acontecer, mas ele diz, todos aqueles que creem em mim terão uma vida eterna, todos aqueles que se arrependeram, confessaram os seus pecados, terão seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida, e ponto final, aleluia. O pecado não tem poder sobre a sua vida quando você se arrepende, quando você entrega a sua vida para Jesus. Esfriamento do amor. Também Jesus falou do esfriamento do amor. Filhos preferem ver seus pais nos asílios. Quantos filhos preferem ver seus pais nos asílios? Preferem para ter mais liberdades. Pessoas que brigam e matam por egoísmo, por falta de perdão. Esfriamento do amor. São sinais. Quantas vezes você vê pessoas matando outra por causa de tão pouca coisa? Quantas vezes você vê pessoas matando o trânsito por causa de um ralãozinho no carro? Quantas vezes você vê pessoas pegando cachorros, matando cruelmente? Às vezes eu vejo uns vídeos que eu falo, meu Deus, só pode ser demônio, né, gente? Pega os cachorros, amarram o focinho, amarram o pé e amarram a mão e joga no mato. Falta de amor.
As pessoas têm prazer no mal. Jesus está falando o esfriamento do amor. O que nós vemos hoje é isso. As pessoas não têm mais amor às pessoas, não têm amor aos animais. Tem muitas pessoas que se entregaram ao mundaísmo, se entregaram realmente às coisas de Satanás. É por isso que Jesus está falando assim, olha, isto vai acontecer. Tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui, para aprender com a palavra. E a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar à carne, não dê lugar à fofoca, não dê lugar à traição, não dê lugar ao esfriamento do amor. Busque o Espírito de Deus, busque a vontade de Deus, busque ler a palavra. O alimento que alimenta a sua alma está aqui, a palavra de Deus, aleluia. O telefone que você liga para o céu é o 00, muito antiga essa frase, mas está valendo. O telefone que liga o céu é o 00, é os dois joelhos no chão e fala, Senhor, eis-me aqui, eu sou pecador, eu preciso do perdão. Fala assim, Senhor, o mundo está me sufocando. Você precisa ser real com Ele. Não precisa ter vergonha, porque Ele sabe de tudo. Às vezes a gente tem vergonha de falar com Deus, coisas que Ele já sabe. Pode falar os detalhes. Ele já sabe. Esfriamento do amor. E por último, meus irmãos, o último sinal que Jesus fala, para vir um fim. Os sinais que antecedem o fim. Jesus falou assim, ó, a pregação mundial do Evangelho. Esse sinal é o sinal de que precisamos estar envolvidos com corpo, alma e espírito. Esse sinal, sim. Todos os outros sinais nós temos que tomar cuidado. Jesus falou dos sinais, fome, guerra, peste, esfriamento do amor, terremoto, né? Sinais que antecedem o fim. Mas ele termina e diz assim, ó, só vai acontecer o fim quando este evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, ou em todas as nações. Eu espero o fim, você espera. Então, o que nós precisamos fazer? Então, nós temos que levar esta semente, levar esta palavra, levar esta verdade aos corações, para que Jesus volte logo e coloque um fim nesta apostasia, coloque um fim nessa perseguição, coloque um fim na maldade. Jesus está voltando, aleluia. Diga assim, Jesus, volte logo. Mais forte, Jesus, volte logo. Aleluia! Quantos de nós estamos envolvidos nesta pregação? Quantos de nós estamos envolvidos nessa pregação? Observe que o último sinal é, enquanto o evangelho não for pregado, em todas as nações não virá o fim virá. Está se cumprindo os terremotos, a fome, a peste, o esfriamento do amor, mas está faltando cumprir, querido, esta última palavra, ou esta última promessa de Jesus. Prega o evangelho. Enquanto esse evangelho não for pregado em todas as nações, não virá o fim. O último sinal fala da nossa missão. O último sinal fala da nossa missão. Enquanto esse evangelho não for pregado em todas as nações, qual é o seu envolvimento? Pergunta para você. Qual o seu envolvimento? Qual o seu envolvimento com este sinal? O último sinal. Jesus, quando estava na cruz entregando a sua última gota de sangue, Ele pensava em você. Ele pensava na sua empolgação. Jesus, quando estava na cruz, Ele pensava na sua dedicação. Quando você ouvisse essa palavra, ei, o último sinal é esse. Enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações, não virá o fim. Qual a sua empolgação para que Jesus volte? Qual a sua dedicação para que Jesus volte? Você tem pressa que Jesus volte? Vamos anunciar esta palavra. Vamos anunciar esta palavra, aleluia. Vamos nos envolver nesta palavra. Os sinais nos mostram 2 verdades relevantes. A primeira verdade, Jesus está me alertando de que tem muitas vidas que ainda não ouviram, que não conhecem o evangelho. A primeira verdade é essa, o último sinal. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus,
que não conhecem o Evangelho. A segunda verdade é que muitos em breve estaremos com Ele na Nova Jerusalém, aleluia, no seu reino milenar, aleluia. Todos os sinais nos levam a crer nisso, nos leva a essas duas verdades principais. Jesus está nos alertando que tem muitas pessoas que ainda não conhecem. O último sinal, estou falando do último sinal, a pregação em todas as nações. E a segunda verdade é que muito em breve estaremos com Cristo. Como está a sua conexão com os sinais da volta de Cristo? Ficamos de pé, por favor. Como está a sua conexão com a volta de Cristo? Como está a sua conexão com a volta de Cristo? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem observado os sinais? Você tem observado os terremotos? Você tem se importado com aquelas pessoas que estão lá? Muitas talvez morreram sem Cristo, porque a igreja não teve coragem de ir. Como está o seu envolvimento com o Evangelho? Como está o seu envolvimento com o Evangelho?